né? É o máximo da atenção da igreja agora, em nome de Jesus, para nós ouvirmos Deus falar. Ele já começou a falar desde o início, sim ou não? Deus já falou com você essa noite aqui? Aleluia. Deus usou um baixinho, careca, barrigudo, usou um louvor, usou outro, né? Aleluia. Mas agora aqui é a verdadeira profecia. E a Bíblia fala que sem essa profecia o povo se corrompe. Amém? O meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia é regra de vida para cada um de nós, em nome de Jesus. Então preste bastante atenção. Amém? Nessa noite, porque Deus vai continuar mandando essa unção que despedaça o jugo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos, aleluia, ouvir o nosso amado Moisés, que ele fique à vontade. Aleluia. E sem hipocrisia, irmãos. Esse jovem aqui foi um jovem que eu nunca deixei de amar. E se eu deixar de amar, eu não vou para o céu. Glória. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no texto na qual os irmãos escolheram para tema nesta noite, ou nestas noites, né, de domingo. Não sei aqui como está o domingo da campanha. Quinto domingo. Campanha. E abra também a sua Bíblia, deixa já aberto também no livro de Mateus, o capítulo de número 16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo de número 16, o versículo de número 13 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Essa é nova, hein? Irmãos, a nossa vida é um constante aprendizado. Nós aprendemos, e isso basta observarmos com todas as pessoas que estão ao nosso redor. E com algumas coisas paralelas também. Às vezes não com pessoas que estão ao nosso redor, mas com pessoas que até mesmo estão distantes, mas por intermédio das suas escrituras, dos seus escritos, por intermédio de um telefonema, isso nos traz um aprendizado muito grande. Eu tinha um pastor que ele costumava dizer que o texto sem contexto vira pretexto. Entendeu? O texto sem contexto vira pretexto. E eu penso que isso é uma verdade. Para quem nunca me viu e não me conhece, levante a mão assim, só para que eu possa te conhecer. Nossa, muita gente. Prazer em conhecê-los, meu nome é Moisés, como o pastor já apresentou. Vim da Bahia. Eu vim de lá, eu vim da Bahia, eu sou da terrinha, sou baiano da gema. Mas eu quero dizer com isso que o texto sem contexto vira pretexto, porque você imagina se eu chegasse até você agora que não me conhece e falasse para você assim: fale sobre a minha vida. Somente com essas informações de que eu vim da Bahia, de que o meu nome é Moisés, seria o suficiente para você falar da minha vida? Então você teria um texto sem o contexto da minha vida e viraria um pretexto para você dizer qualquer coisa ao meu respeito. Correto? Então você viraria simplesmente falar: olhou para a cara porque ele é baiano, não gosto dele. É nordestino, também não gosto dele. É evangélico, aquele não é evangélico, pior ainda, não gosto também, não vou para a cara dele. O texto sem contexto vira pretexto. Então, a partir de hoje, quando você for ler a Bíblia, ou quando alguém falar algum versículo da Bíblia para você, busque o contexto para entender o texto. Amém? Para não receber informações erradas. E daí dá uma interpretação, uma margem errada também. Leia para mim, por gentileza, o versículo de número 27.
Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo que será despedaçado por causa da gordura. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Existem algumas Bíblias que talvez você pegue e você vai fazer a leitura desse mesmo texto e não vai encontrar a palavra unção. Eu fiz a leitura, pelo menos, de uma das, e essa Bíblia é interpretada pelo Eugene Peterson, e ele não descreve a palavra unção. Ele não descreve, ele não coloca nesse texto a palavra unção. Mas vamos para o livro de Mateus, capítulo de número 16. Capítulo de número 16, o versículo de número 13, diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Pode tomar o seu assento. Para entendermos, irmãos, esse texto, ou melhor, esses dois textos que nós acabamos de ler, eu gostaria de colocar um pano de fundo na mensagem e gostaria que você prestasse muita atenção em algumas coisas que aqui vou falar, porque isso dará um pouco mais de entendimento para nós a respeito desse texto. Quando Deus criou o homem, e o homem, ele errou, ou ele pecou, Deus de imediatamente, ele elaborou, ou já estava elaborado no céu, o plano de redenção, o plano de salvação. Deus começa a executar esse plano de redenção e de salvação quando ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão assim faz. Abraão sai do meio da terra dele, sai do meio da parentela e segue então o chamado de Deus. Daí então nós temos alguns patriarcas que são os responsáveis pela iniciação desse plano que já havia sido elaborado nos céus. Amém? E aí então nós temos como patriarca Abraão, Isaac e Jacó. José, ele pega o povo, ou melhor, José, ele no Egito, ele se torna governador. Posteriormente o povo fica escravo do Egito, o povo de Israel. E daí então Moisés, com a libertação do povo de Israel do Egito, Moisés pega esse povo e começa a conduzi-los pelo deserto. Segundo alguns historiadores, aproximadamente, ou cerca de 40 anos, eles peregrinaram no deserto. Mas é interessante, queridos e amados irmãos, que aqui tem um trabalho de Deus, tem uma agir de Deus, porque Deus tinha um povo. Imagina você agora, irmão Ailton, imagine você agora, irmãos, Deus falando para você: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da tua zona de conforto e vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te conduzir. O primeiro problema que nós temos aqui, sabe o que é? Incerteza. E aí nós contrariamos a lógica da vida e a lógica do mercado e a lógica de tudo. Por quê? Porque nenhum homem dá os seus primeiros passos, ou qualquer passo que seja, sem saber a direção que ele vai tomar.
carro translocadamente sai pelas estradas do Brasil afora, ou pelas estradas do mundo afora, sem destino. Mas aqui nós vemos a confiança de um homem que acreditava no Deus que estava falando com ele. Um Deus que teoricamente ele ainda não tinha nem ouvido falar, ele ouviu uma voz, ele não sabia quem era. E ele sai, ouve a voz do Senhor e obedece a voz de Deus. E sabe, você entrou aqui nesta noite, neste dia, ou por dias anteriores, ou quem sabe até mesmo posteriores, que virão. Deus está te falando, vai para a direita, e você está indo para a esquerda. Deus está te falando, vai para a frente, e você vai para trás. Você deixa de ouvir a voz de Deus. Mas nesta noite, o Senhor, aleluia, fala comigo e com você para a glória do nome dele. Moisés, entrega o teu caminho a mim, porque eu tudo farei pela tua vida. Aleluia, glória a Deus. Começa pela entrega, irmãos. Começa pela entrega. Mas nós vemos que ali no deserto Deus tem uma missão muito grande. Outra missão grande que Deus tem, Deus chama Abraão, tira Abraão do meio da sua parentela. Abraão obedece à voz de Deus, vai para o deserto e começa a peregrinar no deserto. Porém, quem é este povo? Quem é este povo? 40 anos no deserto. Se nós formos aí pegar também a história do período em que eles ficaram no Egito, muitos deles morreram. Muitos deles ficaram para trás. Se nós falarmos aqui de um brasileiro, qual é a característica de um brasileiro? Talvez se você virar para um americano, desculpe, e virar para ele, fale-me as características de um brasileiro, ele não saberá lhe responder. Assim como você também não saberá responder se lhe perguntarem as características de um americano. Mas a imagem que nós temos lá fora faz com que algumas pessoas tenham uma percepção do que é o nosso país e do que é o nosso povo. Você quer ver uma coisa? Fale sobre carnaval. Aonde é que existe o carnaval? No Brasil. Fale sobre caipirinha. Aonde é que existe a caipirinha? No Brasil. Não se escandalize não, irmãos. Eu estou mostrando simplesmente a cultura e as características de um povo. Mas só que se você partir para outros países, eles têm outras características. E talvez se falarem a você, você conseguirá distinguir ou discernir quem seja. Então essa é as características do brasileiro, vista lá fora. No qual você, expressando-se tal palavra, eles compreenderão de que país você está falando. Mas aqui o povo estava no deserto e eles não tinham identidade ainda. E o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para isso. Existem pessoas que estão dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, dizendo que serve a Deus, canta, ora, pula, jejuma, faz todo tipo de sacrifício, mas ainda não tem a identidade de servo de Deus, ainda não assumiu a identidade de servo de Deus. Mas eu quero te dizer que nessa noite Jesus quer trazer essa identidade para